Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem, para colocarem gosto, para baixarem o aplicativo da Rádio Transforma e, finalmente, para subscreverem o canal. É muito importante para nós subscreverem o canal, é fácil e é gratuito. Subscrevam o canal da Rádio Transforma, ajudando este projeto. Começaremos por falar hoje de Portugal, que há muito tempo não temos falado. Ora bem, ocorreu no dia de ontem e antes de ontem um sururu, digamos assim, na política portuguesa sobre a construção de um novo aeroporto alternativo ao aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. Há muito tempo, há 50 anos que se vem falando na construção do novo aeroporto de Lisboa e, subitamente, de uma maneira inesperada, o ministro competente, o ministro das Infraestruturas e Transportes, Pedro Nuno Santos, resolveu comunicar que o seu ministério tinha decidido a construção de um novo aeroporto em Alcochete, que estaria pronto em 2036. Entretanto, e para evitar o congestionamento do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, temporariamente seria construído um aeroporto complementar no Montijo. Bem, aí parece que caiu o Carmo e a Trindade. O Presidente da República manifestou-se espantado com aquilo que sucedeu. Os vários partidos da oposição mostraram-se indignados com a escolha do novo local para o aeroporto e parece que António Costa não teve alternativa senão desautorizar o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Ora, não sabemos até que ponto é que tudo isto não constituiu uma encenação do próprio António Costa, mestre de encenação, porque parece-nos que a escolha de Alcochete, retirando outras alternativas, nomeadamente Beja, que nos pareceria muito mais acertada, sobretudo para a utilização por companhias low cost, parece-nos que a escolha de Alcochete seria uma escolha evidente. E duvidamos muito que António Costa não tivesse previsto a tempestade que se iria lançar sobre o governo por causa dessa escolha. Mas penso que essa tempestade se vai lançar precisamente contra aqueles que se mostraram contra essa escolha, nomeadamente o PSD, que muitas vezes, muitos dirigentes do PSD se manifestaram a favor de Alcochete e agora, estranhamente, manifestam-se contra. Isto é, no momento em que há que tomar uma decisão, porque temos sabido que o aeroporto da Portela, o antigo aeroporto da Portela, agora é o aeroporto Humberto Delgado, está congestionado, problemas gravíssimos com o funcionamento do aeroporto Humberto Delgado, e esses congestionamentos têm tendência para aumentar porque, em nosso entender, o turismo em Portugal vai aumentar. E, assim sendo, vamos ter cada vez mais dificuldades. Ora, é lamentável que a oposição, particularmente o PSD, não tenham sabido entender-se com o PS,
até agora para resolver esse problema da localização do novo aeroporto. Sobretudo porque o PSD, foi um governo do PSD que em 2012 fez um contrato com a Vinci, contrato altamente desfavorável para o Estado português, mas que mesmo assim o governo do PSD levou a cabo e, portanto, o PSD devia assumir as suas responsabilidades no sentido de encontrar urgentemente uma alternativa para o aeroporto Humberto Delgado. Não o fazendo, eu penso que a jogada de António Costa será culpar o PSD no futuro pelo atraso no aeroporto e pelo congestionamento que se irá encontrar no aeroporto Humberto Delgado. Vamos ver o que vai sair deste imbróglio que daqui a pouco vai voltar a aparecer, porque em breve o PSD terá novo líder e então as coisas terão novos desenvolvimentos que esperamos com uma certa curiosidade e um certo humor que no meio disto tudo, esta guerra política de Alecrim e Manjerona que acaba por prejudicar o país está a provocar. Passamos daqui para os Estados Unidos da América. E dos Estados Unidos da América porque o Supremo Tribunal americano, que ainda há pouco tempo tinha declarado inconstitucional e anulado uma decisão do governo de Nova Iorque de impedir que alguém trouxesse armas escondidas, nomeadamente baixos de sobretudos, de casacos, armas escondidas de qualquer maneira, que constituem um perigo para a sociedade americana. Anualmente são cerca de 30 mil assassinatos com armas que nos Estados Unidos se vendem livremente. Nos Estados Unidos, um jovem de 15 anos não pode comprar uma cerveja, mas pode comprar uma metralhadora. Veja-se até que ponto há este absurdo. Depois estes jovens e pessoas com problemas mentais levam a cabo assassinatos em série nos Estados Unidos. Aquilo que sucede é que o lobby das armas, que paga as campanhas eleitorais do Partido Republicano, manda nos Estados Unidos. E repare-se que vai ao ponto de impedir a proibição de porte de armas escondidas que podem conduzir a massacres. Mas, por outro lado, esse mesmo tribunal declarou que não estava previsto na Constituição o aborto e que, portanto, ele não seria de acordo com a Constituição, porque não estava nela previsto. E decretou que seriam os Estados a decidir sobre o aborto. Claro que Estados ultraconservadores, Estados ultra-religiosos já estão a proibir o aborto, enquanto que outros não irão proibir e outros colocarão apenas restrições ao aborto. Repare-se, há um princípio basilar de direito que é o seguinte: aquilo que não está proibido por lei é permitido. Isso é um princípio basilar de direito universal. Em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos da América, aquilo que não é proibido pela lei é permitido. Mas o Supremo Tribunal de Justiça americano foi contra esse princípio basilar da lei. E esse mesmo tribunal que permite que crianças tragam metralhadoras e cometam assassinos em série, é esse tribunal que proíbe o aborto, mesmo num caso de violação, malformação do feto e condições
terríveis em que muitas vezes o aborto tem de ser feito. Claro que, sobretudo, pessoas pobres, pessoas, nomeadamente, da etnia negra e hispano-americana, essas vão ser as primeiras afetadas. Porque os ricos, a classe média, média alta, pode perfeitamente continuar a fazer abortos. Se naquele Estado não se faz aborto, vai para outro Estado, desloca-se para outro Estado e suporta os custos noutro Estado. É assim que funciona a América. A América que vai contra aquilo que é elementar para a civilização atual. É certo que há que regular o tempo em que o aborto é permitido, que é o tempo em que o feto não é viável por si. Portanto, há que regular esse tempo, que pode ser discutido, pode ser às 12 semanas, pode ser um pouco mais tarde, mas há que regular esse tempo. Simplesmente proibir o aborto, como o Supremo Tribunal de Justiça americano permitiu, agora nesta sua decisão, através de uma maioria de juízes ultraconservadores colocados no Supremo Tribunal por Donald Trump, que, no fundo, não são mais do que gente cínica. Não tínhamos dúvidas, vendo o trajeto de Donald Trump, vendo todo o seu comportamento, vendo a sua personalidade, nós percebemos que ele, não há dúvidas nenhumas, que ele deve ter sido interveniente em abortos. E muita gente, desses que se dizem contra o aborto, eles próprios praticam o aborto ou incentivam o aborto de uma maneira absolutamente cínica. Os Estados Unidos da América estão a ser tomados também pelo preconceito religioso e pelo negócio do armamento. E é esse preconceito religioso que vai, juntamente com o negócio do armamento, acelerar a decadência dos Estados Unidos da América e o seu retrocesso civilizacional. E é neste contexto que nós compreendemos que os Estados Unidos da América, em vez de investirem na produção com efeitos positivos na economia americana, na produção de bens de consumo, na produção de bens de produção, está a investir no negócio de armamento, desperdiçando a sua enorme riqueza e permitindo com que a China seja a fábrica do mundo e procurando, no fundo, pretextos para encontrar inimigos e para reforçar o poder militar dos Estados Unidos e forçar também a Europa a investir nos canhões em vez de investir na manteiga. É um erro trágico, quer os Estados Unidos, quer a Europa estão a cometer, e esse erro vai acelerar a dominação do eixo sino-russo, que cada vez mais, em termos económicos e em termos militares, se assume como eixo predominante no mundo. A Europa e os Estados Unidos parece que não terem emenda, não aprenderem nada com a história, e os economistas têm dito repetidamente que a forma como os Estados Unidos desenvolvem a sua economia assente essencialmente na finança e, sobretudo, na indústria militar, esses efeitos são trágicos para o futuro dos próprios Estados Unidos. E, infelizmente, os Estados Unidos estão a forçar a Europa a seguir o mesmo caminho e a Europa está a ser dependente dos Estados Unidos em prejuízo dela própria. Finalmente falamos do Brasil, algumas palavras sobre o Brasil, pelo seguinte, é que cada vez mais Bolsonaro está em apuros. São problemas
uns a seguir a outros, os seus apoiantes, nomeadamente os pastores evangélicos, os donos de igrejas, estão a ter algumas dificuldades económicas e, com isso, o apoio de Bolsonaro, aliado às suspeitas de corrupção e aos casos enormes de corrupção, nomeadamente com a prisão, que levaram à prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, estão a deixar Bolsonaro muito abaixo nas sondagens e desesperado porque percebe que vai perder o poder. E no meio disto, o seu filho, Flávio Bolsonaro, vem ameaçar com um golpe. Diz que os apoiantes de Bolsonaro não aceitarão de modo nenhum que Lula ganhe as eleições, não aceitarão que Bolsonaro se retire do poder, portanto, e, se necessário, farão um golpe e nada os impede que façam um golpe. No fundo, aquilo que Flávio Bolsonaro fez foi apelar a um golpe, no caso do pai perder as eleições. Ele sabe que o pai e ele e muita gente irá ter processos de crime, nomeadamente por corrupção, e não hesita em apelar ao golpe. O apelar ao golpe é, em si, um crime. É um crime contra as instituições democráticas e esperamos que quem de direito no Brasil tenha a coragem de mover um processo de crime contra Flávio Bolsonaro e tomar desde já medidas para que o golpe não seja levado a cabo em outubro, depois de Bolsonaro perder as eleições logo na primeira volta, como esperamos que isso aconteça. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma. Repito, é muito, muito importante para este projeto de liberdade, de igualdade e de fraternidade, e este projeto de cultura também, que é a Rádio Transforma. E peço-lhes, finalmente, para baixarem a aplicação da Rádio Transforma, que facilita imenso a vida a quem nos pretende seguir.